E pensando nessa necessidade de trabalhar com modelos tabulares, a gente consegue encontrar hoje, né, que foi um MVP até que desenvolveu essa solução junto com o Marco Russo, lá do pessoal da SQL BI, eles desenvolveram o Tabular Editor. Vou abrir aqui para vocês, que é justamente essa ferramenta aqui, uma ferramenta bem leve, ela tem 2 versões, né? Ela sempre foi gratuita, com código aberto, disponível no GitHub, e foi lançada agora em junho, se eu não me engano, a versão 3, que é uma versão bem mais turbinada, mas é uma versão comercial, que custa mais, se eu não me engano, o André pode me corrigir aí, custa acho que $99 por mês essa ferramenta. Então, é salgadinha essa licença, mas você tem essa versão free, que é a versão 2, vai continuar sendo mantida, né, pela comunidade. Então, essa aqui é a interface do Tabular Editor, que é uma ferramenta bem simples, é bem leve, né, muito mais leve do que o Power BI Desktop ou o Visual Studio, tá? E eu vou abrir aqui esse mesmo modelo que eu estou trabalhando, ele funciona tanto com cubo, abrindo direto o cubo do Analysis Service aqui, ou abrindo o arquivo aqui, ou o model.bin, né? Ou ele consegue abrir também arquivos de template do Power BI, tá? Uma outra coisa que você também consegue fazer, mas eu quero abrir o meu arquivo do Power BI dentro do Tabular Editor, não dá para fazer? Dá para fazer, você pode vir aqui dentro do Power BI, né? Deixa eu abrir aqui na parte de exibição. A gente tem aqui ferramentas externas, aí vai estar aqui, ó, tanto o DAX Studio quanto o Tabular Editor. Basta você instalar essas ferramentas aqui, você abre e fecha o seu Power BI e já vai estar aparecendo essas ferramentas externas aqui. Você clica aqui no botão do Tabular Editor e ele vai abrir uma nova instância do Tabular já aberta aqui dentro do seu, conectado já diretamente no seu arquivo do Power BI. Ele até dá um aviso aqui que eu habilitei as funções experimentais do Power BI, né? Ele abriu o meu modelo aqui. Então, vocês estão vendo aqui, ele está com o modelo aberto. Esses objetos aqui, que são as local tables, são as tabelas, né? São as jeans de data que o Power BI cria implicitamente sempre que ele identifica uma coluna datetime. Então, por isso que é até uma boa prática você não habilitar isso no seu modelo, né? Você desativar essa opção de você deixar ele criar essas tabelas, essas tabelinhas, né? De data, por exemplo. Deixa eu abrir aqui a Fact Internet Sales. Até que nesse aqui eu já até cheguei a tirar, mas eu acho que tem algumas outras que eu consigo ver. Deixa eu ver, por exemplo, essa daqui, ó, a End Date. Ele cria essa hierarquiazinha de data aqui, que já vem padrão do Power BI. Isso daqui, para a parte de performance, é péssimo, porque você acaba tendo esse monte de tabelinha local de lixo, né, que são essas tabelas que o Power BI tem que criar só para poder manter essas tabelinhas de dimensão. E que muitas vezes você não precisa disso. Então, por isso que o ideal é você ter a sua própria dimensão de calendário. Uma boa prática aí para vocês. Então, o que acontece? Lembra que eu falei que eu queria renomear, por exemplo, renomear algumas colunas em massa? O que a gente tem aqui? Por exemplo, nessa tabela aqui de Customer, eu quero substituir tudo que for, tudo que for key, eu quero substituir por code. Então, eu seleciono aqui todas as colunas, ou somente as colunas que tem o key, né? Aperto aqui com o botão direito, Batch Rename. Aperto F2. Eu vou trocar aqui, ó. Quero encontrar key, substituir por code, tá? Inclusive, eu posso até utilizar expressões regulares para poder melhorar a minha filtragem, tá? Para identificar melhor essas colunas que eu quero alterar. Então, eu clico aqui e automaticamente ele já substituiu tudo que era key por code aqui para mim. A mesma coisa eu posso fazer com o nome das tabelas. Então, eu posso selecionar essas tabelas aqui, dou um batch rename, aí eu posso botar tudo que for, por exemplo, product, quero mudar para produto. Então, ele já mudou aqui para mim, ó, de produto, tá bom? Isso aqui o Power BI ele faz muito bem, essa parte. Eu quero criar, por exemplo, uma nova DIN de data, de calendário. Porque se eu for olhar aqui os relacionamentos, a minha DIN Date está ligada somente, deixa eu ver,
Eu tenho a due date, tá. Já tenho todas essas tabelas. Eu estou com relacionamento inativo porque eu já tenho uma ligação da Internet Sales com a date pelo due date, mas eu também quero ter esse relacionamento pela order date e pela ship date. Eu não quero tá com relacionamento inativo. O que eu posso fazer? Eu posso duplicar essa tabela. Clicar aqui, botão direito, duplicate table, ele já criou uma cópia para mim. E aí aqui eu coloco, por exemplo, nomeio ela para order date, por exemplo. Então, já criei a tabela aqui e já posso criar o relacionamento, tá? Agora, uma coisa legal também é que quando a gente duplica a tabela, ele aplica todas as mudanças que a gente faz aqui. Então, por exemplo, se eu pegar, pega essa aqui a tabela de date e eu mudo de date key para date code, tá? Eu vou duplicar a minha tabela, a tabela nova aqui já vai estar como o date code aqui. Ele não vai estar mais como o date key. E aqui ele está duplicando, ele não está referenciando. Se eu mudar aqui, voltar aqui para date key, a minha segunda tabela aqui, ele continua como date code, porque as tabelas agora elas são independentes. Ele simplesmente criou uma nova instância daquele dado e a partir daqui eu posso trabalhar diferentemente com as duas tabelas, tá? Elas não é aquela tabela referenciada, é uma tabela realmente duplicada. A gente tem assim uma série de melhorias, uma série de coisas legais que a gente tem aqui, por exemplo, a parte de dependências. Eu quero ver quais são as dependências dessa tabela. Ou seja, aqui eu consigo ver quais os objetos que a tabela date depende, né, que ela tem relacionamento. A partir dela, no caso aqui, não tem nenhum. Os objetos que dependem da date e aqui a parte de relacionamentos. Aí a gente consegue ver, por exemplo, que tem vários relacionamentos n para 1 das tabelas locais com essa daqui, e eu também tenho relacionamentos 1 para n com a Infect Internet Sales, baseado nessa tabela de date aqui. Eu consigo fazer também a parte de você conseguir ter também esse batch children, porque vocês viram aqui que eu estou selecionando o batch rename é baseado no que está selecionado, seja tabelas ou seja colunas. O que eu posso fazer também é clicar aqui, por exemplo, selecionar todas as tabelas, e em vez de eu colocar no batch rename, que no caso ele iria aplicar essa mudança de nome nas tabelas, né? Eu poderia fazer nas childrens, que seriam tabelas e medidas. Que esse cara aqui, por exemplo, aqui, tanto que a gente olha aqui, ó, ele está me falando que aqui ele estaria selecionando 114 colunas nesse batch rename que eu apliquei dos children, que seriam dos filhos, né? Se eu fizer somente o batch rename normal, ele vai me mostrar que são 6 tabelas selecionadas que ele estaria aplicando essa alteração, tá bom? Uma coisa legal também que a gente tem aqui dentro do tabular, né, é a questão de você conseguir criar suas fórmulas DAX por aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui na Fact Internet Sales, vocês estão vendo que eles estão pegando a mesma estrutura que está aqui, né? Se eu quiser criar uma nova medida, botão direito, Create New, aí eu tenho uma nova hierarquia, uma coluna nova, uma measure. Então, clico aqui numa measure, vou colocar aqui soma de... O que eu tenho aqui? Unit Price. Soma de Unit Price. E aqui na fórmula eu vou colocar o sum e posso arrastar para cá. Pronto, dou um OK para checar se está válido ou não, e a minha medida já está criada. Então, assim, muito mais simples de você visualizar isso daqui, né? Fica mais fácil de você visualizar e muito mais rápido de você criar. Se eu quiser duplicar essa medida aqui, botão direito, duplicate aqui, posso criar a copy, por exemplo, quero mudar a fórmula. Em vez de fazer soma, eu quero saber, sei lá, maior unit price. Então aqui eu coloco um max. Então aqui é muito fácil de eu poder transformar essas medidas e conseguir aplicar várias mudanças nessas medidas. Aqui eu tenho também a parte de formatação. Então se eu quiser aplicar uma fórmula de moeda aqui, por exemplo, posso vir aqui em General, posso colocar um Currency e já apliquei o Currency nas duas. Eu quero colocar 4 casas decimais, por exemplo, ou 2. Quero mostrar parêntese para negativo ou não. Então aqui de uma vez só eu já consigo aplicar essas mudanças aqui na minha formatação.
Então, com isso, eu consigo ganhar bastante performance, bastante produtividade, né?